Jornal da Mix. No Jornal da Mix tem Pulso Empreendedor, oferecimento Credicomim, Senac e Elo Gestão. O melhor mix do Brasil. Jornal da Mix. Empreendedorismo. Começa agora Pulso Empreendedor com Malek Doubles e Vinícius Chaves. Turma, bom dia. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes aí da Mix FM. Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo. O programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na Mix FM. Eu sou o Malek Doubles. E eu sou o Vinícius Chaves. E não esquece aí de seguir o Pulso Empreendedor nas redes sociais e interagir com a gente. Você pode mandar aí também suas sugestões, né, Vinícius? Às vezes a pessoa tem uma dúvida, tem algum conteúdo, alguma coisa relacionada a empreendedorismo e queira saber mais, manda pra gente, quem sabe a gente não faz um programa pra responder aí falando sobre esse tema, né, Maria? É isso aí, pode virar tema no programa e a gente responde você. Além disso, se você tiver de ouvido aí também pelas plataformas digitais, aproveita e segue a gente no seu aplicativo aí também, e dessa forma você vai receber uma notificação sempre que a gente lançar um novo episódio, um novo tema, né? Enfim, a gente tem vivido hoje no nosso mundo aí uma evolução muito rápida, né, Vinícius? As coisas estão sempre em movimento, né? O que lá no passado as empresas, as indústrias eram de um jeito, constantemente vem mudando aí a sua forma de pensar nas pessoas e não é diferente agora, né? Os hábitos do consumidor mudaram muito, né? O comportamento das pessoas, a visão de mundo, né? Uma consciência também maior, não só a respeito do consumo, mas uma consciência maior também acerca do impacto das nossas ações no planeta, né? E aí, junto com essa mudança dos hábitos de consumo, ou seja, do consumidor, das pessoas de forma geral, também uma mudança de comportamento muito grande das pessoas que trabalham nas empresas, né? Então, as pessoas também estão pensando no trabalho de uma forma diferente, o que elas esperam do trabalho, e não é só as pessoas, acabam as corporações, as empresas também pensando cada vez menos no lucro como principal alvo, né? E sim no valor, no propósito, no que de fato se cria para a sociedade, né? As empresas estão acompanhando essa mudança, né, Vinícius? Ou precisam acompanhar pelo menos, né? Exatamente, nunca teve tão em foco, né, a questão do cliente, do consumidor, do pensar no negócio para as pessoas. Eu acho que isso faz com que as empresas convencionais que estão há mais tempo no mercado, elas precisem olhar para algum lugar e começarem a repensar suas operações. É verdade, a gente fala muito em experiência, né? Experiência do cliente, experiência do employee experience, né? Experiência do empregado, do colaborador da empresa, né? E hoje a gente realmente tem que focar muito nisso. As pessoas não querem mais viver da forma que viviam antigamente. Tem empresas que estão ainda, né, com seus negócios tradicionais, mas muitas vezes proporcionando aos clientes e aos seus colaboradores algo que já é do passado. Então hoje aqui no Pulso a gente traz uma dupla muito bacana, uma dupla que tem uma energia legal, assim, tem esse fit com o Pulso aí, que é uma galera que está antenada também com as inovações, com as empresas que pensam diferente. A gente vai falar justamente sobre as empresas do futuro, como que elas pensam, como que elas agem. A gente trouxe aqui então, recebe aqui hoje o Marco Aurélio CV e a Marisa Freitag. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, gente. Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Marisa. Bom dia, Marco. Bom dia, pessoal. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Malek. Bom dia aos ouvintes. A gente fica muito prazeroso com o convite de vocês estar falando hoje sobre essas empresas que estão sendo transformadas pelo século XXI e a transformação digital, né? Bacana, então pra gente começar a falar sobre isso, eu acho que não tem como fugir do termo startup. Sim. Né? A gente fala muito em startup, enfim, Lages acho que está vivenciando um momento muito diferente, né? A gente está começando a ter as startups lagianas, coisas que em outros centros como Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte já é algo que tá bem intrínseco na sociedade, mas só pra galera que tá escutando a gente aqui, a gente passar a régua no conceito, né? O que é uma startup e por que ela se diferencia de uma empresa convencional? Bom, a startup, como o próprio Malek colocou, ela é driven, né? Ela é dirigida por pessoas que têm um propósito em comum, mas a gente coloca dentro as definições que uma startup é uma empresa de pessoas jovens que está começando, que ela tem um problema claro, né? Ela tem que ter um problema que ela vai resolver e ela se utiliza de meios digitais, meios tecnológicos para resolver esse problema. E o modelo de negócio dela, ou seja, a forma que ela ganha dinheiro, tem que ser um modelo escalável e repetível, né? Vamos dar um exemplo para facilitar. Vamos pegar a Netflix. Quando uma locadora normal de DVDs, nem sei se a gente usa ainda hoje, mas
mas tudo bem. Ela é repetível, mas ela não é escalável. Por quê? Porque eu posso ter os filmes repetidos em várias locadores em várias cidades, mas ela não é escalável porque eu tenho que ter um espaço físico em cada cidade. Agora vamos pegar uma Netflix. Uma Netflix, ela é repetível porque ela tem seus filmes que podem ser reproduzidos em todos os nossos celulares, computadores e TVs, mas ela é escalável porque ela se utiliza de meios digitais da internet para reproduzir seus filmes no mundo todo. Eu acredito que essa questão de escalabilidade até, né, Marco, pegando o exemplo da locadora, não que não seja possível você ter várias locadoras em várias cidades e ter lá mil cópias de um determinado filme. Como foi a Blockbuster, né? Na época em que teve no auge, né? Eu acho que a questão da escalabilidade já está muito ligada também à facilidade com que você tem de escalar. E o custo. E o custo também, baixo. Exatamente. Perfeito. Para que seja viável economicamente, entra diretamente na questão do custo e também utilizar-se de tecnologia, né? Uma coisa que eu acho que as pessoas podem confundir, até ter uma certa, de repente, aversão à startup, é de que precisa desenvolver, precisa ser programador, precisa ser uma pessoa, o famoso nerd, né? E não é bem assim. Você usa o digital como ferramenta, né? Vamos dizer, você já pensa numa estrutura de custo que possa ser escalável, em algo que possa ser replicável com investimento menor, né? Mas as pessoas associam muito a startup à tecnologia, porque na verdade, como a startup ela surge num modelo bem enxuto, então associa muito a tecnologia, porque a maioria das startups elas são de tecnologia, porque usando a tecnologia você consegue desenvolver uma ideia muito rápido, resolver um problema em tese rapidamente e também com mais facilidade de acesso, com baixo custo. Perfeito. Então a grande maioria das startups que a gente tem conhecimento, elas trabalham em cima de tecnologia, mas não quer dizer que startup tenha que ser só startup de tecnologia. É importante, né, dizer isso, verdade. E em relação ao custo, em relação à escalabilidade, eu já sou uma pessoa que tenho menos tempo de envolvimento com a startup, então eu preciso puxar um pouco para nossa realidade, talvez para o ouvinte também, né? Pra gente conseguir falar o que é escalabilidade, né? Quando a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei na dúvida. Para escalar, para você conseguir fazer um caminho mais rápido, o foguete, né? O símbolo da startup, precisa entender que não precisa, que o modelo precisa ser tão limpo, tão claro, tão fácil, que ele não precisa ser mudado dependendo para onde vai aquele modelo. Então, hoje eu vou construir um modelo para Lages, mas se eu quiser ir para Florianópolis, eu preciso adaptar esse meu modelo. Então, não é escalável, né? Certo. Então, só para puxar esse conceito para a gente poder conseguir muito entender, para alinhar isso. todo mundo, Já né? deu para ver que o bate-papo vai ser top, né? Vai ser quente. Então, vamos só rapidinho passar as nossas dicas aqui, né? A gente começa com a dica financeira da semana, então, que é um oferecimento da Credicomim, né? Atenção, cooperados, já está disponível no site da Credicomim as datas das pré-assembleias. Então, é um momento em que você consegue participar, saber o que aconteceu em 2019, os resultados, se inteirar dos projetos para 2020. Então, vai lá, participa, se inteira no site credicomim.coop.br, tem lá as agendas, ou também, né, como sempre, procura o pessoal aí do seu PA, a galera que está em contato contigo sempre, que ele já tem essa informação para passar para você. E a dica financeira, né, é bem interessante. Todo mundo quer vender, né? Todos os negócios, não faz sentido você ter um produto e você não querer vender. E às vezes na emoção, naquela ânsia de você querer vender, algumas empresas acabam liberando um crédito sem muito critério, acabam complicando a saúde financeira do negócio também. Então, primeiro pela inadimplência, algumas pessoas lá que de repente não tinham um crédito tão bacana assim, foi liberado lá e aí você fica na inadimplência, e também por não calcular exatamente o fluxo de caixa, o percentual correto do seu limite de crédito para que você tenha lá a saúde financeira tudo calculado certinho, né? Então, busque implantar uma política de análise de crédito no seu negócio, e se você tem dúvida de como fazer isso, na plataforma Progrid da Credicomim também tem um curso online gratuito em parceria com o Sebrae, que vai ajudar você a estruturar esse processo, a entender quais são os números corretos e como fazer isso, e contar também com alguns órgãos para que você possa analisar o crédito aí dos seus clientes, né? Passando rapidinho para os nossos destaques do Pulso, né? A gente ouviu falar muito na semana passada, que foi sexta-feira, o último dia do mês, né? Que todo mundo fez aí memes na internet, que janeiro acabou, né? Até que enfim que janeiro acabou. Não sei se vocês tiveram essa sensação também de que janeiro foi um mês cumprido. Nossa. Foi. Então, né? A ciência explica o porquê dessa sensação. É porque o nosso organismo, ele tem um relógio que ele é relativo, não é exatamente como um relógio
mecânico que a gente usa aí ou digital que a gente usa para controlar as horas. E como dezembro foi um mês de muita festividade, alguns encerramentos de empresa, reuniões com família, Natal e tudo mais, isso faz com que a gente gere mais dopamina, que é o hormônio que deixa a gente feliz, basicamente isso. E quando a gente está mais feliz, o tempo passa mais rápido pra gente, pro nosso organismo. Então, quando a gente sai de dezembro e cai em janeiro, que é um mês que tende a ser um mês de trabalho, onde você cai na rotina novamente, dá a impressão que ele ficou mais longo, então não é. Tem algumas pessoas que citam que janeiro demorou muito porque gastaram todo o dinheiro nas férias ali na virada do ano, e aí demorou muito pra vir o próximo vencimento. Também, né, Mário? Eu vi muito meme disso na internet também. Isso aí. E aí associa uma coisa com a outra, né? Janeiro sem dinheiro não é tão feliz, não. É tão feliz também. Mas tem relação com a dopamina também. Então vamos pra nossa entrevista aí, Malik. Vamos lá, então, a gente começou falando, né, no início do programa dessa questão das mudanças de comportamento das pessoas, do mundo, consumidores e também aquelas pessoas que são colaboradores das empresas, né? E aí a gente tem entendido muito essa parte do propósito que o Marcos citou ali também, né? E a grande questão é que as startups fazem diferente, porque elas têm um porquê muito forte de fazer. E aí eu acho que esse é o modelo que é bacana a gente trazer para pensar todas as empresas convencionais, startups, né? Porque essas empresas do futuro fazem o que fazem. E aí eu queria a opinião de vocês, assim, baseado no que elas começam. Eu, como particularmente minha própria experiência de empreendedor, né? A gente tem algumas startups aí e aprendeu na porrada. O propósito que te leva a querer fazer alguma coisa diferente. E, por exemplo, que nem com uma das startups que a gente tem, que é o iLergic, a gente observa que a gente tem aquele propósito de, por exemplo, a gente tem uma personagem lá que se chama Julinha, que é uma moça que uma criança que a gente descobriu que ela tinha intolerância e ela foi recusada em 4 escolas e chorou, passou mal e tudo mais. Então, olha que a gente se utiliza da Julinha pra gente lembrar todo dia por que a gente tá fazendo aquilo ali, por que a gente faz a startup. Mas a startup, ela nasce geralmente da dor de alguém que já passou. Os empreendedores, eles começam tendo aquela dor que eles querem resolver. A gente nota muito isso. E aí já vai, na verdade, a ideia, ela surge da dor, né? O que você resolve, qual é o problema que você resolve, né? E a partir daquela ideia já começa o desenvolvimento do modelo de negócio de uma startup, né? Já partindo para o modelo de negócio ser feito a identificação do problema, né? A validação desse problema, será que ele realmente existe ou será que ele está na minha cabeça? Será que é um problema só meu, né? Será que mais pessoas estão passando por aquele mesmo problema no dia a dia? Começa a validar. A validação, quanto maior, mais dados você conseguir juntar, maior é a tua possibilidade de acerto na validação do problema, né? Aí já partimos para o próximo ponto, que daí é a validação da solução para aquele problema. Poxa, eu tenho tal problema, por exemplo, a alergia, que foi citado pelo Marco, né? Existe o problema e qual é a solução para essa alergia? Eu consigo resolver a alergia ou será que ajudando com uma plataforma de identificação de alimentos alérgicos resolve o problema? Começa a validar a solução, né? E aí tem toda uma jornada aí. Toda uma jornada. E esse olhar muito cliente, eu percebo muito isso, né? O olhar muito cliente, olhar muito a pessoa, tentar se colocar no lugar dela, tem um pouco de empatia aí nesse processo, né? E aí quando a gente olha talvez alguns modelos convencionais, o que nos surpreende e talvez a grande dica para todas as empresas é olhar mais essa dor, olhar mais, a gente está trazendo o assunto startup muito para isso, para que você ouvinte pense, as empresas do futuro, as startups estão pensando assim, eu posso adaptar isso dentro de um modelo de negócio convencional e pensar mais no cliente, pensar mais nessa dor, até porque muitas empresas oferecem ainda aquele produto, aquele serviço, dizendo assim, não, eu tenho um bom produto, eu tenho um bom serviço, eu vou convencer as pessoas a usarem aquilo. Isso acho que não dá mais, né, Marco? Não, isso não existe mais. Hoje a gente sabe que o poder de consumo está na mão do cliente, não é mais em quem tem o produto. O cliente hoje, ele sabe mais que você. Do teu próprio produto. Verdade. Que você vende. É isso, a gente foi numa palestra do Arthur Igreja esses tempos que ele mostrou esse exemplo claro, entende? Então o cliente, ele vai vender mais que você, ele sabe mais que você. Às vezes o vendedor da loja tá lá, o cliente chega, eu quero esse smartphone XYZ, ele, opa, como? Mas dá toda a descrição lá, né, do processador e tudo certinho. Então o que acontece? A gente tem que ter a empatia, como o Malik falou, e de oferecer um serviço diferenciado. Hoje a gente tá na era da massificação, que é a era que todo mundo vai ter o consumo em massa liberado e tudo mais.
mais. Mas o pêndulo mostra que a gente vai cair na era da personalização daqui a um tempo. Então o que acontece? Olha o Nubank, por exemplo, ele te manda uma cartinha, ele te manda toda uma personalização. O Spotify, ele não te dá todas as músicas que você escutou, o Pulso Empreendedor lá no final do ano, quantas horas que você escutou. Verdade. Então o que acontece? Essa é a mesma lógica. Às vezes o cara tem um negócio tradicional, mas se ele começar a atender a pessoa pelo WhatsApp, por exemplo, aqui de Lages, alguém que seja um microempreendedor, e ele pegar e ele dá uma mensagem especial, dá um desconto, lembrar que a pessoa teve ali, aquilo dali pode ser suficiente para ter um atendimento personalizado. Muito bom. Ó, o papo tá ficando cada vez melhor, mas a gente vai para um rápido break e já volta com esse bate-papo aí sobre as empresas do futuro e como elas pensam. Não sai daí, aguarde que o Pulso já volta. Mix, 7h32. Você está acompanhando Pulso Empreendedor com Malek Doubles e Vinícius Chaves. Oferecimento de Credicomim, Senac e Elo Gestão. Em instantes estamos de volta. É isso aí, voltamos com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo aqui na Mix FM. Eu sou o Malek Doubles. E eu sou o Vinícius Chaves. E nós aqui estamos com o nosso bate-papo com o Marco e com a Marisa, falando um pouquinho sobre as startups, as empresas do futuro, como elas pensam, como elas agem, como elas fazem, o que fazem. E a gente já quer iniciar perguntando pro Marco aqui, qual que é a diferença então de uma startup, essas empresas que olham aí um jeito diferente de fazer, e as empresas convencionais? Bom, primeiro de tudo a gente coloca de novo modelo de negócio, o meio de venda, né? Que geralmente a gente tem um modelo de negócio baseado em uma assinatura de graça depois que você paga, ou recorrência mensal. A escala do negócio que é para ser global, mas a gente coloca também, tem muito a questão de não ter uma administração vertical, a horizontal ser tudo vertical, o propósito, um ambiente descontraído. As pessoas muitas vezes elas deixam de, já conheci pessoas que deixaram de trabalhar num local porque por causa que tinha um salário maior e foram num outro salário menor porque tinha um propósito daquilo que trabalhavam, entende? Tem que fazer sentido para as pessoas também, né? É isso aí. Hoje a gente vê muito isso, a gente fala muito sobre o intraempreendedorismo também, né? Que dentro da startup a gente conhece muito isso, que é o quê? Você ser empreendedor dentro do seu próprio emprego. Não necessariamente você tem que ter uma empresa para ser empreendedor. E muitas vezes também as startups, como elas estão começando, pessoas que querem ter o senso de construção, elas procuram uma startup, porque elas vão construir do zero tudo, elas vão participar do processo. Então tem muito disso também. Bacana, você falou de inovação também, dá pra sentir um pouco isso, tem dica da Elo também sobre inovação, a gente né? Falando sobre inovação, sobre as empresas do futuro, né? De alguma forma as empresas elas precisam estar o tempo inteiro inovando, na verdade, né? Então qualquer negócio que tenha nascido aí, independente se nasceu ontem ou se nasceu há 100 anos atrás, ele vai estar o tempo inteiro inovando para poder se manter no mercado. Só que às vezes, para você inovar, você precisa parar de olhar de se ocupar com aquelas tarefas administrativas, financeiras, e ocupar todo o seu tempo para que você possa ter tempo de olhar o seu negócio de uma forma mais empreendedora, e aí para isso que a gente dá a dica da Elo Gestão, realmente, que é uma empresa que vai te ajudar, vai fazer a terceirização dos processos administrativos, financeiros, vai te dar dicas de gestão também. Então conta com a Elo Gestão aí, que o pessoal com certeza vai ajudar você a, quem sabe, não inovar o seu negócio, até mesmo criar uma spin-off, né, Marcão? Uma startup aí ligada à sua empresa para resolver aí dores aí de mercado e você possa inovar também. Bacana, Vinícius, obrigado pela dica aí. Quando a gente fala em startup, a gente fala muito em tendências também, né? E aí a gente precisa entender esses movimentos e como tudo está mudando rapidamente, né? Cada vez melhor, mais importante a gente observar isso, né? E o que as empresas precisam observar? Quais são as tendências? O que vocês notam que as startups estão mirando e que a gente também pode olhar como uma tendência de futuro aí, além, claro, do que vocês já comentaram? Na realidade, a gente fala que toda empresa ela precisa parar, não só analisar seus processos, mas também separar uma verba, um budget para inovação, para poder fazer esse estudo do mercado, para fazer essa análise. Todo ouvinte, né, deveria parar e ouvir a sua própria empresa, entender o que está acontecendo no seu segmento, o que tem de novo no meu segmento, separar um dinheiro lá dentro da empresa para poder inovar no ano que vem. Porque tudo que começa no ano, o ano começa e termina diferente, né? Então muitas vezes no meio do processo pode aparecer uma oportunidade em inovação que ainda não tinha sido mapeada e identificada, né? As empresas, a gente tende a falar que ou ela faz a inovação acontecer ou ela terceiriza a inovação, ela busca investimento em startup. Então grandes empresas hoje têm setores de inovação dentro da própria empresa ou buscam startups no mercado, sendo investidores dessas startups que resolvam os problemas que elas possuem, né? Então terceirizar a inovação
inovação é uma forma, buscar novas empresas também, né? Então, a empresa que hoje está navegando só com o que ela tem, sem planejar, sem ter, separar, focar só no seu quarter ali, tá só preocupada em atingir o objetivo próximo, né? Ela acaba se perdendo lá na frente, porque ela não tá parando para pensar como que vai ser daqui um ano, daqui um mês, um ano, a inovação, porque de repente meu modelo de negócio pode estar totalmente obsoleto daqui a pouco, né? Certo. Assim como a gente vê startup entrando, o Uber, por exemplo, é o maior exemplo que a gente tem. Os jovens, até a minha geração, eu digo que a partir de agora mudou, né? Até a minha geração, todo mundo queria ter um carro. O carro é top, o carro é status, né? Hoje em dia eu vejo as pessoas mais jovens, elas não estão preocupadas em comprar o carro, adquirir o carro. Eles querem ter acesso, né? Quer ter acesso. Isso. Então eu tenho Uber, beleza, eu vou pra balada, eu vou pra onde eu quiser, eu tenho liberdade, eu vou de Uber. É status hoje dizer, eu tô de Uber. É verdade. Né? Porque tem o teu próprio chofer ali. É isso mesmo, né? Então, se eu tivesse uma indústria de carro, eu já estava preocupada, enfim, se eu tivesse outros negócios, também estava preocupada. Mas então, prestar atenção nisso, porque na verdade eu tenho, se o navio é grande, né, Marco? Eu vou buscar essa fala lá. Busca fala. Quanto maior o navio, mais difícil manobrar. É verdade. Né? A gente não pode pensar que todo navio vai ser um Titanic, né? Mas se a gente tiver essa flexibilidade de navegação, melhor. E aí você fala do Uber, eu já me lembrei de algumas notícias, a gente acho que trouxe até no pulso de empresas como, por exemplo, a BMW, que adotou o modelo de recorrência também. Você consegue, ao invés de comprar o carro, você aluga e pode ter acesso a um final de semana um conversível. Daqui a pouco você vai para uma região de interior, já pega um SUV, e isso também, eu acho que é importante a gente falar que as empresas antigas, aliás, as empresas convencionais, né, que estão há mais tempo, elas não estão erradas, não é isso que a gente está dizendo, não é essa exato, mensagem. Exato, até porque, vamos pegar a nossa cidade como exemplo, a gente tem várias empresas aí que já estão aí há mais de 50 anos, que geram emprego, que estão no mercado, que mantém também a economia da nossa cidade, mas o que elas estão fazendo realmente é olhar para as startups e trazendo nessas inovações, essas melhorias para o seu processo. Sim, é bem interessante isso que você falou. Hoje a gente tem até uma empresa que ela aluga iPhone pra pessoa ir na balada, entende? Achei isso muito engraçado, só pra registrar. Mas sim, concordo com a Marisa falou, a nossa fala é a seguinte, que pra uma empresa grande, a gente considera ela um naviozão, e uma startup um barquinho, né, um rebocador. Então é muito mais fácil virar um barquinho se tá dando errado do que um navio. Então as empresas hoje, as grandes empresas ou as empresas tradicionais, elas têm que buscar o quê? Como a Marisa falou, transformação digital. Vamos dar um exemplo básico. Hoje eu tenho aqui o meu produto que eu vendo aqui só no meu bairro. Eu posso vender na internet, certo? Eu posso ficar focado nisso, olhar os meios digitais, a transformação digital é uma coisa que vem e nunca mais vai voltar. Dentro disso a gente coloca assim as techs que a gente fala, né? Pro pessoal, quem quer mais se buscar mais sobre isso, tem Construtech, Foodtech, Healthtech. O que são? São as empresas de tecnologia de construção, de saúde, de uma série de coisas. Exemplo, digamos que o Malek lá na UBK ele tem um problema com os arquitetos, os engenheiros dele. E ele vê que ele pode ser uma solução que as outras empresas também de arquitetura e engenharia têm os mesmos problemas. Ele criou uma spin-off e que é o quê? É uma empresa que sai da empresa mãe e vira uma startup. E a gente chamaria de uma Construtech. Legal. Entende? Perfeito, porque é no ramo da construção. Bom, a gente poderia estender esse nosso papo, mas eu acho que a gente precisa dar uma dica importante para as pessoas, porque independente se o modelo de negócio é tradicional, se você ainda faz anotações no papel, você precisa inovar, precisa melhorar, e a grande questão é entender a mudança. Não quer dizer que você tem que tá errado, tá certo, tá errado, que você tem que abandonar o modelo que tu tem hoje. A questão é entender um pouquinho como pode funcionar. E eu acho que tem um evento prestes a acontecer que pode ajudar muitas pessoas a entender esse modelo. Querem falar um pouquinho sobre? Sim, a gente vai falar um pouquinho sobre o Startup Weekend, certo? Que ele é o quê? O Startup Weekend, a gente fala que a tradução para o português seria a maratona de final de semana de startup. Que ele é uma maratona de 54 horas, onde a Marisa já participou, eu já participei, nós somos organizadores hoje aqui da edição de Lages, mas todo mundo que organiza é obrigado a participar. O Vinícius já participou também. Já participei, cara, foi fantástico. É uma maratona de 54 horas, onde basicamente os empreendedores, as pessoas que participam, elas passam por tudo isso
isso que a gente falou começa na sexta-feira às 6 horas e acaba apenas no domingo às 8. E elas passam por toda a jornada do zero ao herói, que é o que a Marisa estava explicando, que é todo o processo de criação de uma startup que inicia pelo problema, certo? Então é aconselhável que todo mundo que quer ter uma visão, um olhar desse mundo novo participe. Eu não tenho uma ideia, você não precisa dar a sua ideia, você pode participar da ideia das outras pessoas. A gente busca perfil de 3 tipos de pessoas: pessoas de negócio, que são pessoas que são da área administrativa, área de comércio mesmo, qualquer pessoa que tenha uma ideia ou que vê que quer empreender, pessoas designers, que são designers gráficos, designers web, né? E pessoas de programação, desenvolvedores. Por quê? Porque essas três pessoas são responsáveis por criar um MVP. A ideia é você criar no final de semana um MVP, que é o quê? Que é o produto que você cria com menos de recurso para você entregar o máximo de valor pro teu cliente. Bacana. E como que o pessoal faz para encontrar o link, se inscrever, a data que vai acontecer? Perfeito. A data desse evento, o Startup Weekend, vai ser lá no Orion Park, certo? Grande parceiro. Isso, vai ser no dia 13, 14 e 15 de março, tá? Maiores informações em www.swlages.com ou nas redes sociais @swlages. Bacana. E a gente tem uma surpresinha pra galera do Pulso. Manda aí então. Tá? Pode falar. A gente criou um cupom de desconto Pulso 20, né? Legal, Pulso cara. 20 numérico, que vai dar um desconto de R$20 para as pessoas se inscrever, que já é um valor muito baixo, simbólico, para participar do evento que a gente dá alimentação, ganha camisa. Você entra lá e fica imerso. Legal, certo? cara. O ano passado até teve um comentário do colega nosso, Lúcio, que falou assim que foi mais barato ir pro Startup Weekend do que ficar em casa, né? Certeza. Sem contar E não toda é a só para os capacitação. jovens, galera. Verdade. Vamos lá, é para quem tem ideias, quem quer desenvolver. Uma oportunidade para você se desenvolver, para aprender como as empresas do futuro, as startups fazem, a metodologia e o jeito de fazer. mesmo. Marco, muito obrigado, Marisa, e nossos agradecimentos também ao Orion Parque Tecnológico, a Serumar Marcas e Patentes, ao Wind Digital, e para você que está nos ouvindo, um abraço bem apertado. Vamos fazer aí uma grande semana, vamos mudar a nossa realidade aí, empreendendo e fazendo o nosso papel. Valeu, segue o pessoal. Pulso. Excelente semana para todo mundo aí, tamo junto. Você ouviu Pulso Empreendedor com Alec Doubles e Vinícius Chaves. E o Jornal da Mix continua com oferecimento de Mega Bebidas, distribuidora Kaiser, Heineken e Coca-Cola para Lages e região. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages região, telefone 99915-1050 e a Vesp Segurança em monitoramento eletrônico 24 horas. Telefone 3224-1688. Já após o intervalo tem Papo de Copa. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Jornal da Mix. No Jornal da Mix tem Pulso Empreendedor. Oferecimento Credicomim, Senac e Elo Gestão.